Você não precisa ter nascido com um dom especial ou uma memória fantástica para decorar um monte de significado de cartas para saber finalmente ler, interpretar e atender pessoas com as 78 cartas do tarô com 100% de segurança e confiança. E agora sou taróloga, tenho orgulho de ser Ele me taróloga. ensinou Sou como ser taróloga, taróloga, trabalhar com porque eu já entendia de Sou cartas. feliz em dizer que sou tarólogo. Eu sou uma taróloga com muito orgulho. Meu primeiro atendimento Tarólogos do Então eu Amanhã, entrei onde, muito timidamente, eu comecei a um atendimento. Eu conheci o Wagner Lira em janeiro desse ano pelo Instagram. Eu não trabalhava com tarô antes de conhecer o Wagner, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com tarô. Eu tinha um bloqueio muito grande, que é aquela ideia do dai de graça o que de graça recebeste, porque eu sou médium desde criança e eu entendia que o tarô era muito isso, mediunidade. Então eu comecei a repensar essa ideia minha, né, que na verdade era uma barreira que eu tinha sobre cobrar ou não, porque as pessoas eu sempre atendia de graça, atendia amigos, familiares, né? Eu usava o tarô como uma forma de autoconhecimento, muito mais do que pensar numa profissão, mas sempre fui muito incentivada a isso e eu tinha esse bloqueio e eu quase não entrei por tarólogos por causa disso. E eu encarei e fui. E quando comecei o curso do Tarólogos do Amanhã, eu fui muito bem surpreendida porque eu não imaginei que ele pudesse se superar, gente. Ele se supera. É muita coisa, o conteúdo é maravilhoso, é muito objetivo, ele fala de uma maneira muito simples, você consegue acompanhar muito bem. É muito especial esse curso do Tarólogos. E eu comecei a repensar, então, a ideia do cobrar, né? Eu consegui vencer essa barreira. Eu atendi meu primeiro cliente no dia 18 de agosto e em menos de um mês eu já tinha retomado todo o valor que eu tinha investido no curso e em 2 meses eu já dupliquei isso. Então é algo que está sendo muito próspero para mim. Eu recomendo muito Tarólogos do Amanhã. Acho que esse curso com o Wagner é uma forma de abrir os seus horizontes de uma maneira que talvez você nunca imagine que seja possível e de ampliar também o seu conhecimento, não só com o tarô, mas da vida. E eu desejo que a jornada de você seja tão próspera e abundante quanto tem sido a minha dentro do tarô. Descubra como ler as 78 cartas do tarô com 100% de confiança, sem palavra-chave, nem branco e sem medo de errar a interpretação das cartas. Aprenda a jogar tarô, mesmo que você esteja começando agora do absoluto zero, ou mesmo que você já conheça algumas cartas, mas esteja agora buscando a tua capacitação profissional e os 100% de maestria com as cartas do tarô. Sinta-se um tarólogo pronto para atender com as cartas e faça leituras que transformam a vida das pessoas, que se constarem contigo e que com você mudarem a vida a partir do que você disse para elas com as cartas do tarô. Leia o tarô para você mesmo, sem ficar com dúvida, nem ter branco nas respostas e achar que você não consegue ler para você. E seja um tarólogo com formação e capacitação profissional, totalmente habilitado para jogar com todos os arcanos do tarô como um expert. Seja bem-vindo ao workshop Tarólogo 100% Confiante. Eu sou Wagner Lira, cartomante, tarólogo e professor de tarô com muito orgulho. Nessa série de 3 aulas do workshop Tarólogo 100% Confiante, eu vou te mostrar como você pode, de uma vez por todas, se tornar um tarólogo 100% confiante das suas leituras e que faz realmente a diferença na vida das pessoas com as suas cartas. Mas eu quero te dizer hoje que muita gente pensa, né, que ler o tarô é um dom. Mas a verdade é que ler tarô bem é um dom a ser conquistado. Como assim, você me pergunta? Pois é, eu vou te explicar. Na realidade, os bons leitores de tarô, eles se dedicaram e praticaram muito, né, a leitura das cartas, para aí sim eles se tornarem excelentes cartomantes. Mas isso, né, não acontece só no mundo do tarô. Isso é importante você saber. Me deixa te contar uma coisa. A história do Leonardo da Vinci, por exemplo, pintor do quadro mais visto do mundo inteiro, né, a Mona Lisa, é um ótimo exemplo. Todos dizem que ele era um gênio.
Pois é, mas na verdade o Leonardo da Vinci ele cresceu dentro do ateliê do seu mestre, o Verrocchio. Ao longo de toda a adolescência, né, ele teve contato com muitas técnicas praticadas pelo seu mestre. E nesse mesmo lugar ele teve contato com outros alunos e artistas que visitavam lá o seu professor. O Leonardo da Vinci ele aprendeu muito sobre todos esses caras. Quando ele se tornou adulto, ele já era um artista que conhecia várias técnicas diferentes e pintava já como um expert. Ele não nasceu sabendo pintar, mas ele aprendeu, praticou ainda mais e aprendeu muito também com os seus próprios erros. E aí sim, né, ele foi e alcançou sua obra-prima, a Mona Lisa. Voilá! Leonardo da Vinci foi determinado e também trabalhou duro para ser o grande artista que foi. Ele conquistou o dom de ser um gênio. Ele conquistou. Outra coisa muito interessante, né, foi que um jornalista chamado Malcolm Gladwell escreveu um livro muito incrível que fala exatamente sobre isso. O livro se chama, né, Os Fora de Série. E ele explica nesse livro porque algumas pessoas, né, se destacam em alguma atividade, mas existem outras que se destacam muito mais. E ele chamou essas pessoas de os fora de série. Ele percebeu, entre outras coisas, que as pessoas que buscam realmente fazer algo melhor, elas repetem várias vezes a mesma atividade. Porém, antes de fazer aquilo, novamente, né, essas pessoas avaliam os seus erros, estudam sua performance e tentam melhorar os pontos específicos que elas ainda erram. E junto com o tempo, dedicação e as técnicas adequadas, essas pessoas alcançam o nível máximo nas suas atividades. Ou seja, não é repetir a mesma coisa que faz você, né, conquistar o dom, mas sim você refazer a mesma coisa de modo diferente a cada tentativa. E somente um trabalho que junte com uma boa estratégia a teoria e a prática fazem você ser de fato um expert. Ou melhor dizendo, né, fazem você ser incrível em alguma coisa, ter o dom. Por isso, artistas, atletas famosos, músicos e também nós, tarólogos, temos isso em comum. Para se tornar um excelente profissional, você precisa estudar, praticar, repetir e, finalmente, dominar a arte de fazer algo com excelência. Então, o Wagner me mostrou isso. O curso Tarólogos me mostrou essa questão que dá para sim ver tarô. Antes eu achava que tarô era um dom. Mas o dom que a gente tem que ter é do estudo e do esforço e de enxergar os arcanos no dia a dia, compreender que a vida está no tarô e o tarô está na vida. E hoje eu sei que é um dom, mas não é um dom que vem divino, é um dom de você entender que eu consigo, com esforço, dedicação, seguir o dom da coragem, e todos têm esse dom da coragem. Você pode crescer, você pode ser um grande tarólogo, você pode atender e conquistar o mundo. Obrigado. É por isso que eu digo que você pode sim conquistar o dom de ser 100% confiante nas leituras das cartas do tarô. Bem, mas antes, né, deixa eu te falar um pouquinho mais sobre mim. Eu era também um pouco como você. Eu sonhava em ser um tarólogo confiante, né? Eu tinha esse sonho. Eu queria muito que as pessoas me reconhecessem como um bom cartomante, né? E eu achava que se eu lesse todos os livros de tarô, eu ia finalmente enxergar nas cartas o destino das pessoas, né? Imaginava isso. Então, eu comecei a jogar tarô quando eu era criança, mas eu tive que enfrentar grandes dificuldades para me sentir seguro. Muitas mesmo. Eu sofria, né? Porque, eu fazia algumas leituras, mas eu tinha muitos brancos, né, durante o atendimento. Eu não conseguia entender a mensagem dos arcanos, era horrível. E eu até mesmo, né, tentei jogar apenas com os 22 arcanos maiores e passei anos sem jogar com os arcanos menores. Mas eu queria, na verdade, jogar com o tarô inteiro, as 78 cartas do tarô, sem medo de errar a leitura, sem medo de não saber o significado de alguma carta, ou pior, né, de não conseguir juntar a pergunta com o que eu sabia daquele arcano, né, e não fazer o link. Às vezes uma carta chegava mesmo a contradizer a outra e no fim eu chegava à conclusão de que eu não ia conseguir jamais
ser um tarólogo confiante das minhas leituras. Eu me sentia muito frustrado. Pois é, e eu, naquela época, né, já achava que tarólogo não era uma profissão, eu ainda fui buscar outras e outras formações, porque eu precisava de uma profissão tradicional, era o que eu achava. E eu não aceitava ser um cartomante. Eu queria ser, né, eu queria ter uma profissão que eu achava que fosse rentável. E, naquela época, eu achava que o tarô não seria essa profissão. Bem, eu me formei em comunicação social pela USP, eu morei 2 vezes na França, né, estudei lá, voltei e me tornei confeiteiro. E eu jogava, né, a vida inteira para as pessoas, desde criança, mesmo já nessa idade. Aí até que em 2017 eu quebrei a fábrica e eu não tinha mais nenhum real, eu fali. E naquele ano, né, a minha irmã ia casar fora, né, do Brasil. E eu ia fazer a celebração, mas eu não tinha dinheiro nenhum para chegar lá no casamento. Bem, aí foi aí que eu bolei um plano. Eu pedi, né, a ajuda da minha família para pagar a passagem. E aí, né, lá no avião, 70 dos passageiros eram convidados do casamento, né? E aí eu saí tirando uma cartinha para cada pessoa lá no voo, né? E eu falava as coisas para as pessoas, né? E dizia também, se eles quisessem saber mais, eu estaria atendendo durante toda a viagem. Foi aí que eu fiz propaganda para todo mundo ali, né, sobre o meu trabalho como cartomante. Minha irmã, a noiva, ainda me deu uma força, e aí os convidados foram super gente boa, e aí eu fiz naquela semana no hotel lá da viagem o dinheiro para pagar 3 meses de contas que estavam atrasadas na minha empresa e na minha casa. E foi aí, nesse momento, que eu entendi que o tarô era sim uma força na minha vida. Depois disso, né, eu juntei os princípios da faculdade de comunicação, como a semiótica. Eu também morei na França, né, e estudei muitos livros franceses sobre o tarô. E como um bom sagitariano, eu estudei também vários idiomas, né? E hoje eu falo fluentemente francês, inglês, japonês e percebi vários pontos em comum de aprendizado entre os idiomas e o estudo do tarô. Eu também estudei magia, hermetismo, astrologia e cabala. E em 2017 eu abro a minha escola de tarô, a Aurora do Tarô, aqui em São Paulo. Foi assim que, depois de dar anos a aulas de tarô, que eu vi que muitas pessoas tinham exatamente o mesmo problema que eu tinha antes. Foi aí que eu finalmente entendi onde estava o problema. O jeito que as pessoas estudam tarô, gente, não dá certo. Falta uma estratégia para o estudo das cartas. Não é só estudar a carta, né, que faz você um tarólogo 100% confiante. Essa aqui é a verdade. Foi aí que a minha leitura do tarô de verdade se tornou muito forte. Eu já não decorava a carta, eu entendia a carta. Eu, inclusive, desenvolvi técnicas específicas para todo o processo de atendimento, da hora que você marca a consulta até a hora que você recebe o feedback do teu consulente. Sem mais nenhum medo ou angústia, eu me tornei um tarólogo 100% confiante. Por isso que eu tô aqui hoje compartilhando isso com você. Ao longo desses anos eu pude falar com muitas pessoas que sofriam também por não conseguirem sair do básico no tarô, ou que mesmo jogando há anos, né, ainda tinham várias cartas que não tinham segurança no atendimento, né, e na interpretação. Ou mesmo pessoas que já atendiam, mas não conseguiam ler os arcanos menores, só conseguiam fazer isso com os arcanos maiores do tarô. Foi aí que eu percebi que eu precisava ajudar mais e mais pessoas. O trabalho com o tarô é transformador. Um tarólogo, ele pode sim ajudar muitas pessoas a saírem de grandes problemas de vida. Então é isso que eu entendi. O tarô precisa chegar a mais e mais pessoas para que você também possa contribuir para fazer do nosso mundo um lugar melhor para todos. E um tarólogo 100% confiante pode sim mudar o mundo. Pode transformar a vida das pessoas com as cartas do tarô. Um tarólogo 100% confiante, este tarólogo que está destinado, né, a ser um oráculo vivo, pode mudar a vida de muitas pessoas. E você pode ser esta pessoa. Você pode ser este oráculo, mudando o seu mundo, o mundo das pessoas que se consultarem com você e o mundo inteiro também. Queria também conhecimentos profundos sobre outras camadas do tarô que eu não encontrava facilmente quando eu buscava. Eu queria saber sobre a simbologia, eu queria saber sobre essa ligação com o hermetismo, então eu queria ir em camadas mais profundas. E assim, eu já chorei de emoção muitas vezes pensando sobre isso. O tarô mudou a minha vida, mudou a minha carreira, me trouxe amigos incríveis. Assim, eu não tenho como explicar, eu falo isso para as pessoas, Wagner, as pessoas falam para mim, Débora, você tá diferente. Você mudou.
o seu brilho, a sua capacidade de enxergar as coisas. E eu comecei a gravar vídeo e eu comecei a meter a cara em tudo. E quem me trouxe isso, ó, você, né? Que foi a pessoa que tocou o meu coração para a gente conseguir caminhar junto e construir uma nova vida para mim. E hoje eu falo, eu vivo a vida que eu pedi a Deus. Bem, eu preparei hoje uma aula para te mostrar os maiores erros no estudo do tarô que não levam você a nenhum resultado. Isso mesmo, erros que te levam a um resultado zero, né, na realidade. Esses erros são tão comuns e nocivos que fazem com que você erre e nem saiba que está errando. São erros cometidos há tanto tempo que somente agora, né, você vai entender o porquê de você não ter tido resultados satisfatórios com a leitura do tarô. Esses 3 erros, eu costumo dizer, né, que acontecem naturalmente no mundo do tarô, mas que somente, né, quando você está com os olhos atentos, né, você vai conseguir enxergá-los e não errar mais. Vamos então ao primeiro? Bem, o primeiro grande erro: estudar tarô tentando memorizar palavra-chave. Pois é, tentar memorizar, né, decorar, ler, reler as palavras-chave dos arcanos só faz você se sentir mais perdido dentro do mundo do tarô. Eu vou te explicar por quê. Pensa comigo. O tarô tem 78 cartas. Se você decorar 3 palavras, né, de cada arcano, são 234 palavras para você decorar, né? E o consulente pode fazer qualquer tipo de pergunta para você. Já tentou imaginar como seria então difícil você usar 234 palavras para responder todo tipo de pergunta com o tarô? Sem contar que memorizar tudo isso pode ser um verdadeiro martírio. E mais ainda, você vai ver que muitas vezes, né, cartas com significados totalmente opostos aparecem no jogo e você não consegue, né, saber se a resposta ali é boa ou ruim, se é um sim, se é um não, e você fica mais e mais confuso. A palavra-chave, vou te dizer, né, ela é um resumo de uma ideia e funciona muito bem, por exemplo, para artigos científicos, né, porque você sabe o que uma monografia ali está querendo dizer, ou falar, ou tratar, simplesmente lendo algumas palavras que, né, já mostram para você se aquele artigo, né, tem a ver com o que você está pesquisando ou não. A palavra-chave, ela serve, né, para, em algumas poucas palavras, resumir algo e facilitar que esse algo seja também encontrado. É o mesmo que as hashtags na internet. Você sabe o assunto de um post porque tem lá a hashtag. E se você buscar algo por uma hashtag, você encontra todo mundo que escreveu sobre aquele mesmo assunto em posts diferentes, não é? Pois então, dá pra gente perceber, na verdade, que a palavra-chave é um resumo da carta, mas não dá para atender as pessoas só sabendo do resumo. Você precisa saber muito mais sobre os arcanos. Imagine que você ganhou um livro, vou dar um exemplo. Mas você não leu esse livro, e aí alguém veio e te disse que, né, o livro é legal. Ok, você acredita que o livro é legal. Aí vem uma segunda pessoa e te diz assim: ah, o que você acha desse livro? E você responde: ah, esse livro é legal. Aí a pessoa te faz outra pergunta: jura? Por que esse livro é legal? Aí você, vem o branco. Exatamente isso que acontece na leitura do tarô, quando você só sabe a palavra-chave dos arcanos. No jogo, você não consegue explicar nada, porque, na verdade, a palavra-chave é o que alguém te disse sobre um arcano e não o que você realmente entendeu do arcano. Percebe a diferença? Eu tentei anos memorizar o que significava cada arcano. E na hora de fazer a jogada, lá estava o problema. Eu não sabia linkar a palavra-chave com a carta e nem com o que o consulente queria saber. E sabe o que é pior? Eu vi muita gente sofrendo exatamente com isso. E essas pessoas nem sabiam que era justamente a bendita palavra-chave que fazia com que elas travassem no jogo. Vamos lá, eu vou te mostrar alguns exemplos para ficar bem claro para você como isso acontece. Vamos lá? Eu separei aqui alguns arcanos, né, aqui no meu quadro, justamente para poder te mostrar essa questão da palavra-chave diferente do entendimento, né, real do arcano. Então, por exemplo, eu tenho aqui alguns arcanos que são bem clássicos, tá? Arcano e carta são aqui sinônimos, então é a mesma coisa, tá? Então, vamos olhar, por exemplo, a carta do Sol, né? É muito comum, né, a gente ouvir palavras-chave falando assim do Sol como brilho, alegria, vida. Agora, pensa comigo, quantas outras coisas você consegue responder além desses assuntos
com o arcano do Sol? Em teoria, tudo. Mas se você não sabe que o arcano do Sol pode representar uma série de outras coisas, você sempre vai resumir a tua interpretação desta carta com alegria, brilho e vida. Então, isso faz com que você não saiba linkar. Você literalmente trava no jogo, porque é difícil fazer associação com essas poucas palavras com qualquer assunto que o teu consulente esteja trazendo, especialmente se for uma questão de vida complicada, difícil. A mesma coisa é com a Imperatriz. Uma mulher bonita, uma mulher poderosa, dona de si mesma, cheia de capacidades. Algumas palavras-chave desse arcano, né, dessa carta, falam isso. Mas e se a pessoa pergunta alguma coisa sobre saúde? E se ela pergunta alguma coisa sobre espiritualidade? E se ela perguntar alguma coisa para você sobre dinheiro, sobre trabalho? Como você vai encaixar essa palavra-chave nesses assuntos? É por isso que muita gente desiste de jogar tarô. Gosta do assunto, gosta dos arcanos, tem tarô em casa, mas ele fica guardado na gaveta simplesmente porque a pessoa se frustra fazendo esse tipo de interpretação. E aí ela acha que está errando, que está piorando a vida da pessoa, né? Que está atrapalhando ao invés de ajudar. E aí ela não se sente segura jamais com a interpretação das cartas do tarô. Simplesmente porque ela estudou, memorizou, tentou lembrar das palavras-chave na busca, né, do que cada arcano representa dentro do jogo. Mas a verdade é que quanto mais palavras-chave você decora, menos você joga. Essa que é a realidade. Agora vamos para o segundo erro que também não te leva a lugar nenhum e que impede você também, né, de ser um tarólogo 100% confiante. E esse erro é conhecer a carta, mas não pensar sobre ela. Como assim? Pois é, né? Muita gente conhece as cartas do tarô, sabe até o seu nome, e conhece uma meia dúzia de palavras-chave, né, sobre elas. Mas se eu te perguntasse para explicar uma carta de tarô durante 10 minutos, você se sentiria seguro? Pois é exatamente isso que fazemos nas nossas consultas. Passamos 1 hora inteira com o consulente explicando o que entendemos das cartas. E não uma carta, mas várias cartas. Já pensou? E ainda adaptando isso para a vida deles. Se você não pensa sobre as cartas, dificilmente na hora do jogo você vai conseguir, né, desenvolver o assunto do jogo pensando na vida do consulente. A verdade é que uma consulta de tarô, ela exige muito do pensamento do tarólogo e ele precisa fazer muitos links entre cartas, o método, as perguntas, as respostas para fazer um ótimo jogo. Mas se você não tem o hábito de pensar sobre as cartas, você não conseguirá sair do básico ou, né, daqueles jogos que eu chamo de genéricos, que servem para qualquer pessoa e fazem o seu consulente achar que aqueles conselhos, né, poderiam ser para qualquer outra pessoa e não só para ele. Bem, eu até separei aqui algumas cartas, né, para te mostrar exatamente isso que eu tô te dizendo sobre, né, conhecer a carta, mas não ter o hábito de pensar sobre a carta. Vamos olhar algumas cartas aqui? Ó, eu separei para te mostrar, né, a sacerdotisa, o Rei de Espadas, né? E também tem o Imperador aqui. Coloquei essas 3 cartas para te mostrar um pouco sobre esse erro, né? Que impede muito você de não conseguir ter um bom desempenho nos atendimentos. Por exemplo, muita gente fala que sacerdotisa, né? E muita gente conhece essa carta, né? É um arcano de intuição. Ok, mas e se a pessoa pergunta sobre trabalho? E se a pessoa pergunta sobre a namorada, sobre o namorado? Como você vai trazer, né, essa referência? Porque o que você pensa sobre a carta da sacerdotisa? Aí, juntando isso, na mesma jogada, você teve, né, um arcano da corte, né, o Rei de Espadas e o Imperador, um outro arcano maior. E aí, quando você pensa, né, sobre isso de verdade, você entende que se o teu consulente faz uma pergunta em mais ou menos 1 minuto, ele te explica o que ele quer saber. Você joga essas 3 cartas. Você tem pelo menos 5 minutos aí para falar dessas 3 cartas. E se você só sabe que sacerdotisa é intuição,
que Rei de Espadas é o pensamento e que Imperador é decisão, é se colocar forte na vida. Como você vai juntar esses pontos tão diferentes, né? Porque eu posso até encontrar algumas semelhanças entre o Rei de Espadas e o Imperador. Mas o que isso tem a ver com a sacerdotisa? Né? Como a gente consegue linkar tudo isso para questões de saúde, de amor, de trabalho, de espiritualidade, se você não tem o hábito de pensar sobre a carta? Porque, na verdade, quando a gente está atendendo, a gente tem que falar uns 5 minutos de 3 cartas. A gente tem que desenvolver o nosso pensamento para o consulente. Mas, se você só sabe a palavra-chave, que é o primeiro erro, e se você nunca pensou no porquê que as pessoas acham que a sacerdotisa fala de intuição, você não vai conseguir, pelo que você entendeu, pelo que você pensa, pelo que você elabora, você não vai conseguir juntar isso com a pergunta do consulente. Ainda mais se a gente entende que você tem pelo menos mais 2 cartas para juntar na primeira. Então eu te digo, se você não tem o hábito de pensar sobre tudo que a sacerdotisa representa, pensar sobre tudo que o Rei de Espadas representa, pensar sobre tudo que o Imperador representa, as semelhanças entre eles, as diferenças entre eles, né? E a pergunta, que pode ser qualquer pergunta, você não consegue chegar num consenso, você não consegue chegar, né, num veredito, você não consegue chegar numa resposta. Nem vai saber se é sim, se é não, se deve fazer tal coisa ou se não deve fazer. Você vai ficar na dúvida, teu consulente vai ficar na dúvida, porque você não consegue pensar, elaborar sobre uma carta. Quanto mais fazendo isso com 3 cartas e mais ou menos por 5, 10, 15 minutos, ou vou até te falar mais, durante 1 hora. Porque durante 1 hora você vai falar mais sobre essas 3, depois sobre outras 3, depois sobre outras 3. E aí, se você não faz isso no seu dia a dia, se você não entender os arcanos, você pode até conhecê-los, pode até saber algumas palavras-chave, mas você jamais vai conseguir falar durante 1 hora sobre esses arcanos, sobre essas 78 cartas para o teu consulente com segurança, se você não tem o hábito de também pensar sobre essas cartas. Este é um grande erro e, sem dúvida, vai impedir você muito de alcançar grandes resultados com o tarô. E, finalmente, chegamos agora ao terceiro erro fatal, ao terceiro grande erro que impede você de alcançar qualquer resultado na leitura dos arcanos do tarô. Este erro, ele é tão comum, mas ele é tão comum que ele acontece do dia 1 até muitos anos que você está estudando o tarô, tentando, né, descobrir o significado das cartas. Esse erro, ele é tão rápido que aparece na nossa vida, ele é tão rápido assim na forma de se manifestar, que convive com o estudante, o aspirante de tarólogo por muitos anos. Mas se ele não tem noção de que esse erro está lá desde a origem, ele jamais vai alcançar algum resultado. E esse erro silencioso talvez seja uma das maiores barreiras que impedem você de alcançar a confiança. E este erro é olhar a carta, mas não enxergar a carta. Oi? Como assim? É exatamente isso que eu quero te demonstrar. Eu vou te demonstrar como que esse erro acontece, do dia 1 que você teve contato com o seu tarô. Eu trouxe aqui uma caixinha de tarô, um tarô, né, que a gente costuma comprar e ter o nosso primeiro tarô. Especialmente se você teve o seu primeiro tarô há algum tempo, se você ainda tem na caixinha, enfim. Como que a gente faz? Chega o tarô, né, pra gente, aí a gente tira o plastiquinho que vem, abre esse tarô, e quando a gente abre esse tarô, né, a gente recebe 2 coisas, né, junto, né? Um livretinho, assim, que nem esse, que explica um pouquinho de cada carta e as cartas em si, beleza? E aí, o que que acontece, né? O que que acontece nesse momento? Você tem lá o livretinho e você tem
né, as cartas do tarô. Aí, muito bem, o que normalmente as pessoas fazem, né? O que a maioria das pessoas fazem, né? Chegam lá e vão olhando, ai, que tarô bonito, ai, que legal, é o meu primeiro tarô, ai, que legal, nossa, que carta será que é essa? Ai, mas essa carta aqui é muito bonita, nossa, essa aqui eu vi na internet, essa daqui é sacerdotisa, e essa carta aqui, nossa... Ai, minha nota... Olha o louco aqui também, já ouvi falar do louco. Essa carta deve ser ruim. Vamos aqui... Nossa senhora, essa carta aqui, o que é? 1, 2, 3, 4, 5... Ai, nossa, horrível. Aí você tem uma grande ideia. Você decide começar a jogar. Você abriu o tarô, olhou as cartas e decidiu começar a jogar. Não é assim? Gente... Eu também vivi isso, muitos anos, tá? E aí você joga, você faz lá, você tira uma carta, né? Aí, muito bem, você embaralha, né? Olha aqui as cartas, tira e, né? Ok, às vezes sem muito jeito, faz assim, né? Oh, que carta que será que é essa, né? Que carta será que foi essa aqui que eu tirei? Aí, para onde você vai? Você até conta aqui o número, né? Você vê um X aqui, isso aqui é um 10, taças. Deve ser o 10 de copas, será? Para onde você olha na sequência? Para o caderninho, para o livrinho que vem com o tarô, não é? Isso se você tiver, né, um livro, você pode ir para o livro, ou às vezes você vai na internet e joga o seguinte, significado 10 de copas, né? Ou interpretação 10 de copas. E aí você vai lá no primeiro blog que você vê e clica lá para entender o que aquilo está dizendo. E aí você faz, né, exatamente assim por muitos anos. Como assim? Exatamente isso que eu estou dizendo. Você sorteia as cartas de tarô, mas não olha para elas, não enxerga as cartas. Você vai buscar em outras fontes que não são o próprio tarô. E isso, né, esse livrinho, esse livretinho, ele tem uma função muito importante, né, para o trabalho editorial. É o livretinho que, na verdade, apresenta a obra para o consumidor. Então, como consumidor, você recebe, além do jogo de cartas, você recebe esse livretinho para saber, né, mais sobre a gráfica, sobre a qualidade do papel, a editora. Esse livrinho também... Ele explica um pouco do autor daquele tarô, as ideias principais, um pouco da vida dele, dependendo da edição. Então, esse livretinho, esse livrinho do tarô, tão famoso, que vem em todas as caixinhas, né? Ele é o quê? Ele é uma referência. Em especial, quando os tarotes, né, como eu falo carinhosamente, em especial quando o tarô ele tem alguma edição diferente, especial, ou o artista, o ilustrador, quer te contar sobre como ele chegou naquela ideia. Então aqui é o momento que você conversa com a editora e com o próprio artista, o autor daquele tarô. Mas isso aqui não tem como objetivo te ensinar a jogar, né? Não é este o propósito desse material. Então muita gente não consegue interpretar as cartas, mesmo lendo na hora ali o que a cartilha, né, tá dizendo sobre aquela carta. E aí é aqui que este erro acontece muitas e muitas e muitas vezes. As pessoas, quando começam a aprender a jogar tarô, elas até se familiarizam assim com uma carta, né? Vão sabendo quais são as cartas, mas para interpretá-las buscam em outros lugares e não nas próprias cartas de tarô a interpretação daquela carta. Então, elas olham para as cartas, mas não enxergam as cartas. Porque, na verdade, olhar é diferente de enxergar. Olhar alguma coisa é perceber com o teu sentido da visão. Você olhou, ou seja, a carta passa, né, no teu olho e você reconhece essa carta. Agora, enxergar é olhar com atenção. Enxergar é pôr atenção. Enxergar é ver de verdade. Então, muitas vezes,
Você pode alcançar as respostas simplesmente pondo atenção no teu olhar para a carta. E é esse um dos maiores erros cometidos pela maioria dos estudantes, aprendizes e até profissionais de tarô. Conhecem o que aquela carta significa apenas por uma palavra-chave ou porque leram em algum lugar e nunca param a atenção, nunca colocam a atenção dentro da carta para enxergar de maneira ampla o que existe ali na carta. Então não observam cores, não observam detalhes, não observam nada, não percebem o que existe dentro da carta. Ou seja, até conhecem a carta, até olham para a carta, mas não enxergam a carta. E este erro, na verdade, ele acontece com muitas outras coisas na vida. Se você, por exemplo, vê todo dia uma pessoa e dá bom dia para ela, né, no hall do teu condomínio, enfim, não significa necessariamente que você saiba da vida dela, não é mesmo? Significa que você simplesmente reconhece aquela pessoa. E se ela passasse no meio da rua, vocês não seriam íntimos, mas você saberia que aquela pessoa é aquela pessoa lá que mora no mesmo condomínio que você. Talvez você visse essa pessoa e dissesse assim, puxa, nem eu conheci, olha, você não mora no prédio? Pois é, porque você olha para a pessoa, mas você não enxerga. Porque enxergar é mesmo na multidão você reconhecer aquela pessoa. Você pôs olhar com atenção. E não fazer isso com o tarô faz com que você esteja dentro do atendimento entre você e o consulente, não falando do jogo. Você estará falando de coisas que você está lembrando de outros lugares que você pôs atenção, mais do que na carta, né, que tá ali na tua frente. Então, a tua cabeça não tá no jogo, a tua cabeça tá tentando lembrar o que você leu naquele outro lugar, naquele blog, naquela página, naquele livro, naquele livrinho que vem com tarô. A tua cabeça tá longe tentando pescar, né, as ideias, quando na verdade a tua atenção, o teu olhar deveria estar sobre as cartas que estão entre você e o teu consulente. Eu vou demonstrar isso para você, vai ficar muito fácil, para você entender, né, a diferença entre olhar e enxergar. Então, é natural esse movimento, né? Você observa aqui, por exemplo, eu tenho um pajem. Um pajem. Por que sei que é um pajem? Porque tá escrito, né, aqui em inglês page, né? Ou poderia simplesmente porque você reconhece que é um jovem. Ok. Esse aqui é o Papa. Ok. Tá. Esse aqui é o Papa. Eu sei que é o Papa. Eu reconheço porque o Papa tá geralmente de vermelho, geralmente tem, né, a mitra, né, que é o que ele usa na cabeça, o cetro. Tem aqui os dois rapazes. Muito bem, aí eu olho aqui as outras cartas, né? Vejo sacerdotisa, percebo que a sacerdotisa é essa moça aqui de azul, olhando pra gente, né? Reconheço, ok, eu já conheço as cartas. É geralmente assim, né, que acontece. E aí você pensa o seguinte, beleza, eu já entendi que sacerdotisa é essa mulher aqui. O que significa sacerdotisa? Aí você vai em busca desse significado. O que significa sacerdotisa? O que significa essa mulher, essa carta, né? Se você não consegue enxergar a carta, dificilmente você conseguirá entender a carta, você conseguirá interpretar a carta e muito menos ainda orientar alguém com esta carta. Por isso, esses 3 erros, eles impedem você de chegar em qualquer lugar com o tarô. Você jamais será confiante se você continuar praticando todos esses erros. Primeiro, ler com palavra-chave, tentar memorizar com palavra-chave o sentido dos arcanos, das cartas do tarô. Você já viu, não levará você a nada. 2, não pensar sobre a carta, não raciocinar sobre ela, tentar memorizar e não entender, né? Não buscar pensar sobre o que ela está querendo te mostrar. E 3, olhar para a carta e não enxergar a carta.
se você parar para colocar um pouquinho de atenção na tua própria experiência, é possível que você conviva com esses 3 erros há muito tempo e nunca nem percebeu que eles eram erros que impediam você de transformar a sua vida com o tarô e, principalmente, a vida das pessoas que você pode atender. Agora que você já tem consciência sobre esses 3 erros, eu tenho certeza que você não pode mais ignorar isso na tua forma de olhar, enxergar, né? Na tua forma de alcançar um pensamento, além de conhecer a carta e principalmente de entender que a palavra-chave ela serve para outras coisas. A hashtag serve para outras coisas e não para o tarô. Por isso, eu tenho convicção de que agora que você sabe esses erros, você sabe da existência deles e provavelmente do tempo que você já convive com eles na tua forma de se relacionar com os arcanos do tarô, você está pronto agora de verdade para entender e saber o que você precisa ter e saber, né, para ser, enfim, um tarólogo 100% confiante. E é isso que eu vou te contar na nossa próxima aula. A aula 2, eu vou te falar, né, nessa aula, o que você precisa saber para ser, de fato, um tarólogo 100% confiante. E é isso que você vai entender. Agora que você entende o que você não precisa mais, eu vou te mostrar do que você precisa. Olá, me chamo Angel, sou de São Paulo e vim aqui para falar um pouquinho do meu antes e depois dos tarólogos do amanhã. O antes é que eu não lia tarô, eu não jogava tarô, eu conhecia algumas cartas e meia dúzia de palavras-chave. O depois é que eu decidi embarcar quando foi apresentada a proposta, ler os 78 arcanos com confiança. Eu pensei, eu preciso fazer parte disso, eu preciso me sentir confiante. A partir desse momento eu entendi que a grande jogada não é estender 78 cartas numa mesa, mas é com uma carta conseguir falar muito mais de uma hora. E para uma pessoa que não tinha confiança, que não conhecia sobre o tarô, conhecia muito pouco sobre o tarô, hoje, em tão pouco tempo, eu jogo tarô, eu tenho meu Instagram voltado para o tarô e tenho agenda lotada. E eu acho magnífico dizer isso, agenda lotada. Conheci pessoas maravilhosas, outros tarólogos, outras histórias, outras vivências, outras faixas etárias. Pessoas que estão unidas num único propósito, o despertar pelo tarô. E me sentir parte disso é mágico, é maravilhoso e eu sou só gratidão. E confiança, porque antes eu não era confiante, antes eu não me via como taróloga e agora sou taróloga, tenho orgulho de ser taróloga, sou taróloga da manhã com orgulho. Mas agora que você assistiu essa aula, eu quero te dizer que você está convidado agora a ir para a comunidade exclusiva do Facebook do nosso evento aqui, o Workshop Tarólogo 100% Confiante, e lá deixar, né, no post dessa aula os teus comentários, as dicas, as sacadas, né, que ficaram mais fortes aí para você a partir do que você descobriu hoje. Comenta lá, posta, interage com toda a comunidade. Você vai ver que você vai aprender muito mais também ouvindo o que outras pessoas que têm o mesmo objetivo que você também buscam e perceberam a partir da aula de hoje. Se você está participando aqui do Workshop Tarólogo 100% Confiante, eu quero te convidar também, né, se você ainda não está no meu canal do Telegram, a participar do canal do Telegram, porque lá eu estou colocando uma série de dicas e sacadas para você que está participando aqui desse evento. Então fica ligado no meu canal do Telegram também. Mas quero agradecer a tua participação e a tua presença aqui na aula de hoje. Eu te espero na aula 2 e também na nossa comunidade e na série de lives que eu estou fazendo essa semana exclusiva para você que está participando aqui do workshop Tarólogo 100% Confiante. Muito obrigado por hoje, a gente se vê na segunda aula e até mais. Tchau!